Meu irmão, pode ser minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você mais uma parte do estudo de Joyce Meyer, intitulado Cura de Feridas Emocionais. O tema de hoje, formas pelas quais as pessoas fogem de seus problemas. É comum as pessoas fugirem dos seus problemas porque não querem ter responsabilidade por suas ações. A maioria das pessoas procura o caminho mais fácil, ao invés de procurar a escolha certa. Alguns fogem fisicamente, seus problemas saindo do casamento para casamento, fugindo de casamento para casamento, de emprego para emprego. Outros fogem mentalmente dos seus problemas usando drogas e álcool, mas os problemas não desaparecem ao evitarmos ele. Cada escolha que fazemos traz um resultado. Se escolhermos nunca limpar a casa, finalmente tudo se estragará. Se decidirmos não irmos ao supermercado, cedo ou tarde não teremos mais comida em casa. O problema é que queremos fazer escolhas erradas e obter resultados certos, mas isso não funciona. Sempre colhemos o que semeamos. Gálatas 6, 7 e 8. Capítulo 6, versículos 7 e 8. Se escolhemos fazer o que é certo, consequentemente, quebraremos o ciclo de problemas que vêm contra nós. Algumas pessoas fogem dos problemas dando desculpa. Quando Deus as confronta com algo, elas dizem: bem, eu estou agindo assim porque estou cansada. Ou agir dessa forma porque tenho sido maltratado pela vida. Uma desculpa é um motivo recheado com mentiras. O problema com as desculpas é que, enquanto permanecermos com desculpas, não veremos mudanças em nossas vidas. Jesus contou a história de um homem que planejava um grande banquete e convidou muitas pessoas. Veja lá em Lucas, capítulo 14, versículo de 16 a 24. Mas um por um, eles deram desculpas com o motivo pelos quais eles não poderiam ir ao banquete. O primeiro disse que estava muito ocupado com um pedaço de terra que tinha acabado de comprar. O outro deu a desculpa de ter comprado bois que precisavam ser cuidados. E o terceiro disse que não podia vir porque tinha acabado de casar. Assim o homem convidou todos os pobres e aleijados, cegos e os coxos das ruas e encheu sua casa com pessoas que desejavam ser abençoadas. Aqueles com desculpas nunca experimentaram o grande banquete que tinha sido preparado para eles. Outra forma de as pessoas fugirem do problema é culpando os outros por tudo que está errado na sua vida. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente e assim, como a serpente não tinha como se defender, levou a culpa. Ele culpou pelo fruto proibido. Satanás, usou ali e assim a gente vai trabalhando e vai agindo conforme ele. E chegamos às vezes a culpar até Deus por ter permitido o problema, assim como Adão culpou a Deus por ter lhe dado aquela mulher, enquanto Eva culpou a serpente por ter enganado. Gênesis 3 conta essa história. Os israelitas culparam Moisés por sua miséria no deserto e desejaram voltar para o lugar da escravidão, Egito. Leia lá em Êxodo, capítulo 14, versículo de 10 a 12. Lembro-me de quando a autora Joyce Meyer vai dizer que lembra-se de quando de quando se cansou de culpar a todos pelos seus problemas. Tudo era falha do marido ou da educação que ela tinha tido. Ela teve de ver que ela era seu único problema real. Muitas das vezes acontece conosco. Nós somos o nosso único problema real, mas não queremos enxergar isso e culpamos todos ao nosso redor. Culpa do marido, culpa os filhos, culpa os amigos, culpa a igreja. Culpamos a todos, mas a culpa nunca é nossa. Jesus disse: por que você olha apenas para uma pequena partícula que está no olho do teu irmão, mas não toma consciência e considera a trave de madeira que está dentro do teu próprio olho? Leia Mateus capítulo 7, versículo 3.
Desfruto tremenda liberdade agora, diz a autora, mas isso foi conquistado enfrentando a verdade sobre mim mesma, assumindo que todos podem errar, mas a maior errada sou eu. Eu tenho que cuidar da minha vida e sou eu quem tenho que mudar e não ficar tentando mudar as pessoas ao meu redor. Deus me mostrou que eu tinha má atitude quando falava mal do meu próximo. E os meus problemas não seriam resolvidos até que eu mesma mudasse. É difícil mudar, mas tive que enfrentar o que Deus tinha me revelado. Diz a autora. Somente conquistando a liberdade de ouvir a verdade e fazer o que Deus nos diz para fazermos. Por exemplo, se Deus disser que você tem problemas porque sente inveja, você continuará a perder a bênção até lidar com isso. Mas muitas pessoas dizem, invejosa? Eu jamais. Não aceita que é invejosa, continua sendo invejosa e não tem os seus problemas resolvidos. Você terá que aprender a assumir os seus erros para poder se livrar dele. Você terá que começar a se alegrar quando coisas boas acontecerem com as outras pessoas, mesmo que não aconteça com você. Seja o que for que mantenha você na escravidão, terá que ser confrontado com a verdade, antes que você possa prosseguir. As pessoas também fogem de seus problemas ao se manterem muito ocupadas. Podemos nos manter ocupados até mesmo ao fazermos a obra de Deus na igreja e não termos tempo para ouvir a Deus. Eu estava no ministério em um tempo integral, ajudando as pessoas, resolvendo o problema de todo mundo. Quando Deus falou comigo, Joyce, você está tão ocupada em fazer as coisas para os outros, em fazer as coisas para mim, que você nunca passa tempo comigo. Tive que dar uma olhada honesta em meu tempo e parar de fazer muitas coisas que não estavam dando frutos. Permanecer ocupada estava me ajudando a evitar questões que eu precisava resolver. Paulo orou para que nós, a igreja, aprendêssemos a perceber o que é vital. E isso eu oro, que o vosso amor possa abundar mais e mais e entender-se ao seu pleno desenvolvimento, em conhecimento e em toda profunda percepção. Que o vosso amor possa manifestar-se em maior profundidade de conhecimento e num discernimento mais abrangente. Assim, que vós possais aprender mais seguramente a perceber o que é vital e a provar e a valorizar o que é excelente e de real valor. Recomendo o excelente, o melhor e o distinguido, as diferenças morais. E seres imaculados, puros, sem falhas, irrepreensíveis, assim com um coração sincero, correto, imaculado, possais chegar no dia de Cristo, não tropeçando, nem levando outros a tropeçar. Filipenses capítulo 1, versículo de 9 a 10. Precisamos saber ao que dizer sim e o que dizer não. Tive de aprender como dizer não, porque decidi fazer cada dia compensar o que eu tinha perdido nesta vida. Muitas vezes o que parece bom é um inimigo do melhor. Por isso, Deus disse a uma mulher que eu tinha conhecido que ela precisava parar de gastar tanto tempo ajudando outras pessoas a passar mais tempo com seu próprio filho. Precisamos saber o que Deus quer que façamos com o nosso tempo e somente aprendermos o que Ele quer que passamos tempo com Ele, em oração, e dar mais atenção aos nossos familiares que as outras pessoas, porque quando elas partirem, não teremos como recuperar esse tempo. Se ouvirmos a Deus, se ouvir a Deus é difícil para você, eu o encorajo a ler mais a Bíblia e a orar mais. Como ouvir Deus? Só orando. Nele eu compartilho muitas formas de Deus comunicar-se conosco e como isso sempre se alinha com sua palavra
e nos leva à paz. A procrastinação é outra forma comum de fugir dos problemas. Damos desculpas, acusamos os outros e dizemos que estamos muito ocupados e assim protelamos algo que Deus nos disse para fazer. Deus o tempo todo usa a pessoa para nos corrigir, mas se nós não quisermos nos corrigir, permaneceremos no erro e perderemos bênção, perderemos pessoas que amamos e podemos perder até a salvação. Pensamos que o faremos mais tarde, mas esse mais tarde nunca chega. Tornamos-nos tardios ou surdos para ouvir aqueles que nos querem bem. Ageu capítulo 1, versículo 2 e 7 mostra o que acontece com aquele que despreza o que Deus disse que é para fazer. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, embora Ciro já tivesse ordenado que isso fosse feito há 18 anos antes. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essas casas do Senhor permanecem em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos e ponderai no que tem acontecido a vocês. Tendes semeado muito e recolhido pouco, colheis mais, não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso caminho, sua conduta passada e presente, e como tendes vivido, temos de nos motivar a fazer o que Deus nos diz para fazer, quando Ele nos diz para fazer. Salomão escreveu: aquele que observa o vento, que espera por todas as condições favoráveis, nunca será; aquele que considera as nuvens, nunca colherá. Eclesiastes 11, 4. Se você olhar para a sua circunstância, você protelará o que Deus está lhe dizendo para fazer. Pode mesmo parecer que seja o pior momento para fazer o que Deus disse, mas há uma unção no agora que Deus lhe disse para agir. Não é bom passar o nosso tempo fugindo dos problemas. Precisamos diminuir a marcha, discernir o que é vital, aceitar a responsabilidade por nossas ações e, se necessário, simplesmente dizer: eu estou errado, peça desculpa. Não devemos deixar a procrastinação nos roubar as bênçãos de Deus. Há pessoas com dificuldade de pedir perdão. Para essas será mais difícil receber também as bênçãos de Deus. Se quiseres desfrutar o melhor de Deus para a sua vida, deve parar de dar desculpas, de culpar os outros e de ser ocupado demais para fazer o que Deus nos diz para fazer. Ele pode nos pedir para dar, ajudar, orar, perdoar, para pedir perdão ou alguma pessoa ou coisa, mas seja o que for, precisamos aprender a ser pessoas do agora, que ouve a Deus e age rapidamente quando Ele fala conosco. E não se esqueça, reconhecendo que o próximo erra, mas você também erra. Próximo estudo: redimidos e tornados justos. Até lá.